Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma live, mais uma semana. E hoje, como nós estamos no mês do folclore, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma dessas manifestações. E a nossa convidada de hoje é super especial, é a Dani Penelope. Eu vou deixar o arroba dela aqui nos comentários para vocês depois irem lá e segui-la, para vocês conhecerem melhor os trabalhos dela, os projetos dela. E hoje nós vamos falar um pouco sobre sarau. Vocês sabem o que é um sarau? Já participaram de um? Sabe qual que é a importância do sarau como manifestação artística? Então nós vamos bater um papo super especial com ela. Eu já separei aqui algumas coisas, uns materiais, eu acho que ela também já separou lá. Tô só dando mais uns minutinhos para esperar o pessoal entrar. Ela já tá aqui, que eu já vi. Oi, Dani, oi, Mariana, Lara. Já tem um pessoal entrando, mas eu vou só aguardar mais uns minutinhos. Enquanto isso, já que nós vamos falar sobre poema, sobre literatura, poema, nessa vertente, eu separei um poema aqui e vou declamar para vocês. Eu acho que é assim que fala, né? Declamar. A Dani vai me corrigir depois. O autor desse livro é o André Zanarella. Eu conheço ele só como André porque é meu brother. Então, é um livro autoral do André, chama Um Ciclo. É um livro incrível. Inclusive, além de todos os poemas que ele escreveu, que estão aqui, ele que desenhou essa capa maravilhosa. Olha só. Recomendo. Muito legal. Não sei onde é que vende, mas quem tiver interesse depois, eu posso procurar saber e entrar em contato com o André diretamente e passar para vocês. Porque eu fiz o lançamento desse livro dele na Galeria Poente, em São José dos Campos, e a gente vendeu lá. Então eu não sei em quais outras plataformas ele tá vendendo e tá disponibilizado. Bom, já estamos aqui na nossa live há 3 minutos. Já entrou um pessoal. Uma coisa importante. Para quem nunca participou de uma live aqui na Ametista comigo, eu costumo deixar passando os comentários e as perguntas, essa interação, para responder tudo no final, porque senão a gente fica meio perdido. Tá bom? Então, não deixem de interagir, não deixem de participar, de comentar, mas vai deixando aí que depois eu e a Dani a gente vai responder. Beleza? Agora eu vou convidar a Dani, que ela já está aqui esperando, está super ansiosa. Essa nossa live está marcada há mais de um mês, então ela está muito ansiosa para bater esse papo com a gente. Então vamos. Vou enviando o convite aqui. Aceitando o convite dela, inclusive. Peraí. Oi, pessoal! Tá rindo aí, né, das coisas que eu falo. As pessoas falam que eu sou engraçada. Deveria trabalhar no circo, eu. Ixi, travou o vídeo da Dani. Olha que bonito o cenário dela. Eu fui mexer na internet para ver se melhorava. Voltei, gente. Entendi. Tudo bem? Boa tarde, Carla. Tudo bem? Boa tarde, Dani. Tudo bem? Que prazer ter você aqui com a gente. Você, toda famosa, atriz de cinema. Primeira atriz de cinema que a gente tem aqui. Ai, o prazer é todo meu. É sempre muito bom encontrar espaço para poder falar um pouco sobre o nosso trabalho, sobre a arte. Estamos todos na labuta, né? Principalmente nesse momento. E todo espaço é muito importante para a nossa manifestação. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço você ter aceito o convite, porque olha,
vou falar para você, é muito importante, é muito legal ter um espaço para falar da gente, do nosso trabalho, enfim, mas tem muita gente que recusa o convite, viu? Tem gente que tem Sério? vergonha, que não gosta, que muito, Ah, muitas inclusive, pessoas. e é engraçado Sério. porque depois que veio a pandemia, eu comecei a fazer muito esse treinamento com alguns até atores ou colegas meus que às vezes são professores e começaram a passar aqui precisar trabalhar de frente para a câmera, né? Porque agora é muita live, muito vivo. Até professores de educação infantil estão tendo que gravar vídeos. E as pessoas têm me procurado para Uhum. ficar um pouco mais à vontade nas câmeras. Isso tem sido cada vez mais comum, essa busca. Uhum. E as pessoas acham que não, mas até os artistas são Então, tímidos, né? então, é diferente. A gente é super comunicativo, fala, não sei o quê, mas quando vai gravar alguma coisa, e ao vivo, então, meu Deus. Mas quando vai gravar alguma coisa, gente, eu travo muito. Os É vídeos de diferente. conteúdo que eu tenho no Instagram, meu Deus, se vocês soubessem que eu passo um dia inteiro para gravar, para 3 minutos ficarem bons, assim, pra gente colocar pra valer, entendeu? É muito difícil. Então, eu É acho que difícil as pessoas deviam aproveitar mais, principalmente os artistas, deviam aproveitar mais essa se oportunidade de jogar, todo né? mundo estar agora, de E todo é mundo estar agora engraçado, na internet, todo mundo tá usando essa ferramenta, então ó, deveriam, ó, fica a dica, gente. fica a As dica. nossas lives têm o objetivo de dar dicas, então já fica aí, ó, hashtag uma dica para vocês já. Antes de começar a live, a gente já tá falando dicas. E é verdade, viu, Carlos? Porque assim, quando eu comecei a minha carreira artística, eu tive um foco muito grande no início no teatro. Então, teatro, quem faz sabe, a gente ensaia muitos meses a peça. Só que Uhum, depois a gente tem que ir para a rádio, ao vivo, fazer propaganda dessas peças. Principalmente em São Paulo, as rádios abriam muito. E eu uhum. ficava tão tensa, muito mais do que até a própria apresentação, porque a gente está acostumado a ensaiar, a gente tem um texto pronto. Quando é ao vivo, é você ali. Outro, Então, se vira nos 30 mesmo, né? É diferente. É é, diferente. com certeza. Muito legal, adorei nosso esquenta aqui, ó, nosso quebra-gelo. Dani, eu queria que você se apresentasse um pouco, porque pode ser que tenha gente aqui que seja só meu seguidor e aí não te conheça. E Claro. então fala quem é a Dani e como pessoa e como profissional, para todo mundo te conhecer. Claro, então boa tarde a todos. Eu sou a Dani Penelope. Eu iniciei, inclusive, a minha carreira artística, Carla, com dança. Eu sempre fiz jazz, mas nunca pensei no lado profissional. E aí, um dia, um grupo de poetas me convidou para ser a musa performer do sarau deles, que chamava Celebreiros. E aí, eles me chamaram para fazer parte desse grupo deles, e eu ia com uma performance que dançava, interagia com o público. E era super gostoso, me divertia muito, fiquei parte desse grupo. Só que quando eu falei, pera lá, mas eu gosto de escrever também, eu também queria recitar meus poemas. E aí eu contei para eles. E aí eles começaram a me estimular muito. Claro, a gente não sabia que você escrevia, a gente achava que você dançava só, né? Naquele período eu estava começando teatro também, isso foi em 96, 1996, muito tempo atrás. E aí eles me estimularam muito, a importância desse grupo de poetas. Eles, não, vamos lá, mostra pra gente, a gente vai vendo o que dá para você recitar já, o que precisa mexer. E aí eu me joguei, aí eu dançava e recitava também meus poemas. E ali eu iniciei minha pegada, minha caminhada artística desde 96 até hoje, nunca parei. Depois eu fui fazer, depois mais à frente eu fui morar nos Estados Unidos em 97, onde eu tive a oportunidade de trabalhar literatura e teatro, né? Aprimorei a dança. E aí lá eu fiquei um ano, tive um professor maravilhoso de literatura que também me estimulou e me ensinou o hábito de escrever todos os dias, algumas horas por dia. E aí depois, voltando para o Brasil, eu logo ingressei num grupo que chamava, na época era Teatro do Caos. A gente começou a ensaiar o Vereda da Salvação, com o Reginaldo Nascimento. E aí a gente ficou em cartaz mais ou menos um ano com esse espetáculo, mas simultâneo, no meio do ano, já ingressei na Faculdade de Artes Cênicas
fiz bacharelado em artes cênicas, depois eu fui fazer educação artística, hoje eu sou professora de teatro, estou cursando letras, né, porque a literatura fez um boom na minha vida, e eu resolvi buscar um pouco mais de conhecimento acadêmico mesmo, né, não que seja necessário, mas surgiu uma curiosidade muito grande dentro de mim de entender o que eu fazia, porque para criar a gente não tem que ter técnica, a gente cria, né, mas depois de um certo grau, acho que a gente tem essa curiosidade de entender o que a gente faz, o que dá para aprimorar, e aí eu fui buscar isso. Mas, resumindo essa carreira artística, aí eu fiz artes cênicas e fiquei muito focada no teatro, até 2010, quando um festival literário lá em São Francisco Xavier foi muito importante na minha vida. Ele foi, e eu comecei a acompanhar, e tinham vários movimentos dos artistas da cidade, da área da literatura. A gente começou a querer ter um espaço dentro desse evento. Foi quando teve, o Júlio Toboni veio fazer uma curadoria, e a gente teve um espaço bem bacana, e aí me estimulou muito a lançar o meu primeiro livro, a coletar todo esse material que eu já tinha nessa caminhada desde 96, e aí surgiu o primeiro livro, Desmergulho, que foi um livro que me deu muitas alegrias mesmo, assim, sabe? Ganhei prêmio, fui para Recife, foi para o salão em Genebra, esse livro, assim... Deixa eu ver esse livro, tá aí, fácil pra gente ver. Ele tá aqui. Esse aqui é o livro Desmergulho. Ai, que demais. Tá vendo? Uma amiga minha que fez a foto, sou eu. E que tipo mostra uma biografia mesmo ou não? É uma história? Esse livro, gente, ele é uma coletânea de poemas. Eu escrevo conto, crônica, poesia e arrisco romance, mas eu nunca lancei romance, tá? Esse livro são vários poemas. Ele, embora eu vou falar umas poesias deles para vocês conhecerem, mas ele é um livro bem existencial, metafísico, tem muito elemento da natureza, é um livro que você vai encontrar muito sobre o mar, sobre as estrelas, uma conexão muito grande dessa personagem, né? Não deixa de ser uma personagem, são vários poemas de uma mesma fala, uma mesma pseudônimo, digamos assim. É que você falou, foi assim, um material de tudo que você estava vivendo até aquele momento, né? Então, eu selecionei um material dentro de um fragmento que tinham conexões, que a conexão era essa. Porque assim, quando a gente escreve, parece que surgem várias vozes. O Fernando Pessoa deixa isso bem claro, porque ele nomeou, né? Ele colocou nomes nas vozes da literatura dele. E eu percebo que tem bastante disso em mim também. E aí, nesse livro Desmergulho, eu trouxe muito esse lado do desmergulhar, essa pessoa conectada com uma natureza que vem de dentro para fora, que faz essas conexões da existência em relação aos astros, às ondas do mar, às estrelas. É uma poesia bem reflexiva, bem profunda, assim. Ela até tem alguns fragmentos de amor, mas não é sobre amores mal vividos ou bem vividos. É uma coisa bem existencial mesmo, os poemas que estão aqui dentro. E aí depois, né, mais pra frente, aí esse ano, um pouco antes da Covid, a gente, quer dizer, não foi esse ano, foi ano passado, na Flim do ano passado, eu fiz um pré-lançamento que acabou sendo o lançamento. Esse ano tá tudo perdido. Aí eu lancei. Aí eu lancei esse livro aqui, O Tempo de Vento, Poesia em Movimento, um livro que, modéstia à parte, gente, está maravilhoso. Ele é feito pensando em crianças, mas como toda poesia cheia de metáfora, então é um livro que o pai lê para o filho vai entender uma coisa, o pai outra, e a catarse acontece em todas as idades. É um livro que traz muita reflexão, e cada poesia é uma história com começo, meio e fim. Então, se o pai pegar um mini poema desse por dia e ler antes de dormir, vai dar abertura para grandes diálogos. A gente consegue... Porque, assim, agora eu sou mãe e eu consigo entender isso, né? Às vezes a gente tem um serzinho em casa e a gente não sabe... A gente ama, a gente sabe o que gosta de comer, a gente sabe como que gosta de dormir, o que é mais fácil, o que é mais difícil. A gente conhece o filho, a gente... né? Aquela
aquele ser. Mas muitas vezes, por causa do cotidiano, a gente esquece de pensar, filho, o que você acha? O que você pensa? O que você sente em relação a isso ou aquilo? Ah, você prefere, mas por que será que ele prefere? De onde vem essa preferência? Qual a observação que ele tem em relação a alguma coisa? Então, um livro de poesia permite o pai ou o responsável pela criança, às vezes é uma mãe, uma cuidadora, que seja, entender um pouco mais o universo interior dessa criança, né? Como ela reage, como ela sente em relação às coisas. Porque é diferente o que eu faço do que eu penso e sinto. São universos diferentes dentro de um mesmo ser. E que eu acho muito importante, principalmente agora na quarentena, né? As crianças também estão ansiosas, também estão com medo, mas às vezes ela não sabe expressar isso. Ela não vai falar, eu tô com medo, ela não sabe nomear todos os sentimentos. A gente tem nome para poucos sentimentos. A gente conhece raiva, ódio, amor, tristeza, alegria, mas quantos sentimentos a gente tem dentro do peito que a gente não sabe nomear e que a gente fica ali, ai, eu tô sentindo, ai, não sei, ai, uma coisa, a gente não sabe nomear. Então, eu acho que o que eu adoro na poesia é que eu consigo colocar, às vezes, sentimentos que não tem nome ali, eu falo, nossa, olha isso, o que será isso? E eu fico refletindo, e não que eu tenha sentido tudo que eu escrevi, mas depois que a gente escreve, eu penso muito nas coisas depois que eu escrevo, porque às vezes a gente vai numa linha, né, e aí a personagem vai ganhando vida, e quando você vai ver, tá ali. Eu falo, nossa, de onde veio isso? Sabe, uma coisa meio de conectar, de fazer mesmo as conexões do dia, com as coisas que leu, com as coisas que ouviu, as pessoas que cruzaram meu caminho, aí vai no caldeirão e parece que sai alguma coisa ali. E é bem bacana, é bem importante. E aí a minha caminhada, eu não sei se eu resumi ou se eu falei tudo, mas é mais ou menos essa miscelânea, sempre caminhando junto, literatura e teatro, que são inerentes na minha vida, né? Na minha vida elas sempre caminharam juntas. E eu sinto que tem momentos que a literatura está mais aflorada, tem momentos que a minha pegada teatral está mais aflorada, porque ambas as artes, quer dizer, todas as artes, você sabe, você trabalha com isso, ela exige muita dedicação. Um livro, assim, não que claro, eu posso escrever um poema em 5 minutos, posso, mas depois, quanto tempo eu vou lapidar, eu vou trabalhar aquelas palavras, eu vou pensar se eu repeti verbo, se eu escrevi se o vocabulário está correto, ou se aquilo é apropriado para o público que eu quero dizer, aquilo. Então, depois vem toda uma labuta, e depois você vai pensar na capa, no livro, na orelha, você vai pensar na diagramação, você vai pensar numa série de coisas que exige muita dedicação. Então, nada é assim, infelizmente. Bem, podia ter uma varinha de condão, né, cara? Eu adoraria, mas ainda não cheguei nessa magia, né, de conseguir ser tão rápida. Mas a minha alegria e assim, o que eu tenho prazer de dizer é que eu me encontro nos meus trabalhos e que eu sou muito feliz sempre que eu estou fazendo alguma coisa. Que bom. Sempre que eu estou, então isso não tem preço, né? Você falou dessa questão de estar mais aflorado para um do que para outro em determinadas épocas. Mas não é só isso, acho que também vai das oportunidades, né? Sim, claro. Darem para uma peça de teatro, você vai se dedicar para aquilo naquele momento. O foco vai ser aquele. É um projeto que vai Com ter certeza. Então, dificilmente você vai conseguir fazer duas coisas, né? Muito não dá. Caminhem juntas, né? Como você falou. Com certeza vai surgir uma inspiração, vai surgir um poema no meio de um texto que eu estou lendo teatral, mas eu não vou trabalhar aquele poema naquele momento, ele vai ficar guardadinho para o momento que eu tiver mais na vibe de literatura, eu vou pegar aquele poema, que ele vai ficar guardadinho ali no caderno, vários cadernos para trabalhar. Então, pode falar um poema aí pra gente, lá. que eu já quero... Vamos começar? Vamos começar em qual vibe hoje, hein? Vamos ver qual é, então, dos poemas da Dani Penelope. Gente, meu celular, ele tá escurecendo do nada. Mas tá tudo certo por aí, né? Não tá não tá. Tá aparecendo bem. Então, já que a gente tá falando de escrever, eu vou ler um inédito que eu ainda não fiz, não coloquei em livro nem nada, que chama Escrita. Tinha uma amiga minha que... Escrita. Tinha uma amiga minha que tava assim, né? Então,
Aí você falou do seu amigo, depois eu quero o contato dele, eu quero o livro. E assim, essa amiga, ela, gente, eu tenho vontade de escrever, às vezes eu escrevo, mas não sei o quê. Lá. Eu falei, gente, escreve. Porque não a gente já, né, não tem, assim, não tem certo e errado. Não tem que pensar em métrica. A métrica era antes. Você pode até depois fazer letras para estudar, mas não precisa. Você sente, põe no papel e tá tudo certo. E aí eu fiz uma poesia para ela, que chama Escrita, ela tá aqui, mas eu acho que não. Acho que hoje não. Ela não tá. Como que é o nome dela? Aí chama Escrita. Ah, eu acho que eu não vou falar, porque eu não sei se ela vai gostar. Ah, tá, não, porque a gente podia mandar um beijo pra ela e falar, escreva e escreva. Depois você vê o que acontece. Escreva, hein, amiga? Escreva. Escrita. Amiga da Dani, se você não está assistindo, depois ela vai te mandar a live para você assistir. Escreva, depois eu vou contar a minha história. Vai. Não, mas ela é uma pessoa tão querida que eu tenho certeza que ela vai adorar. E é Escrita. O desafio de entrelaçar palavras, eternizar sentidos, desenrolar conflitos e renascer em cada página virada. E, se em meio a uma inspiração, caneta faltar, ao menos ficará a vibração do que o pensamento pôde imaginar. Então, acho que é isso, sabe, Carlinha? Fica a dica. Não, e ela começou a escrever e ela leu algumas coisas para mim. Já estava dentro dela, foi só um empurrão mesmo, sabe? Porque eu acho que ninguém ensina ninguém a escrever. A gente pode estimular, a gente pode dar exemplos, a gente pode inspirar a pessoa, mas é uma coisa muito interna, que a pessoa pega e faz. O nome dela é Betty. Betty, saudade de você, Betty. A minha musa inspiradora. Ó, o Aldo. Aldo, olha, emprestei a sua musa um pouquinho. Betty. Ela é uma querida. Ela é uma querida mesmo. Nossa, ela é uma querida. A minha primeira exposição internacional foi há 3 anos atrás. E eu precisava de um apoio, de um patrocínio. Nem era em verba em dinheiro, era em material mesmo, para exposição com shopping. E ela, na época, era gerente da Samsung regional, e aí ela falou, pode contar com a gente. E aí eles equiparam nossa exposição, foi maravilhoso, e desde então eu tenho minha admiração por ela. Tá vendo? E eu vou te falar que ela, para escrever, ela tem o dom. E vamos fazer ela tem o dom, ela pode investir, viu, Betty? Que é isso aí. Então, minha musa inspiradora. Obrigada, Alda, por me emprestar a Betty um pouquinho. Ô, Dani, então, já que a gente está falando sobre essas histórias de vou escrever, não vou escrever, gosto de escrever, mas não escrevo, não sei o que fazer, eu vou contar a minha história rapidinho. Conta. Eu também publiquei um livro. Sério? Eu quero! Não tem mais. Quero! Tô brincando. Como não tem? Então tira foto. Não, é assim. A minha história, ela foi o seguinte. Eu tive um romance. Que lindo livro! Tive um romance nada a ver. Coisas do passado. Coisa nada a ver. Nem foi sério, nem nada. Escrevi sobre aquilo. Depois de muitos anos, eu fui morar em Portugal. E aí lá, a minha mãe falou assim, você precisa fazer alguma coisa aqui. Porque se você não ficar aqui morando para sempre, você tem que ter alguma coisa que você fez aqui de verdade, uma semente. Olha que legal. Um projeto que você fez aqui. Daí eu, tá bom. Aí eu falei, mãe, eu tenho um livro, uma história. Eu podia publicar. Daí minha mãe, como é que funciona? Aí a gente foi atrás para saber, porque nunca na minha vida eu pensei em publicar um livro e nem escrever um livro. E aí escrevi o livro, entrei em contato com algumas editoras, acho que umas 5 editoras. Só uma editora aprovou. E essa editora aprovou e mesmo assim eu tive que... Foram 500 exemplares e eu paguei 100. Tá. Então foi mais ou menos assim, mas assim, o processo todo para escrever, para arrumar o livro, porque não era um livro, era só uma história, né? Era só uma história.
e virou um livro. Então o processo foi muito legal, foi muito Olha que bacana. legal. E aí depois, eu publiquei em 2015 lá em Portugal, e Qual depois que é a editora? a editora Chiado. E olha que você não acredita como são as conexões da vida. Eles selecionaram um conto meu agora da quarentena para sair num conto, numa coletânea lá em Portugal da editora Chiado. Ai, eles são ótimos! Eu não conhecia eles. Então, Olha, eles ficou são lindo ótimos. o livro. E, então, essa imagem foi eu que fiz também. E eu não desenho, eu Nossa, tá não sei. lindo. Você que fez. Foi, porque eu fiz Ficou assim, eu fiz maravilhoso. desenho nada a ver, assim, aí falei pra eles, eu queria que fosse assim, uma árvore com as 4 estações, já que o nome do meu livro é Entre Estações. Ficou maravilhoso. E aí foi assim, mas olha, então a minha dica é, gente, não percam tempo. Mesmo que você não Nossa, queira se profissionalizar, não queira ser uma escritora reconhecida, ganhar dinheiro com o seu livro, escreva e publique, porque a experiência do processo e depois é quando você lança, enriquecedor. é muito legal, é muito incrível, muito. Então vale a pena. Betty, fica a dica. E ela escreve super bem. Que delícia, muito legal. E aí a gente vai criando, né, cara? Igual esse meu livro infantil, foi uma Uhum. parceria muito bacana, porque tem esse artista plástico, Edson Braga. Ele é de Santos, mas mora em São José há muitos e muitos anos. Não sei se dá para ver a foto dele aqui. Dá. Dá, né? Então ele Uhum. foi criando comigo, né? E eu falei para ele, olha, Edson, eu realmente não estou pensando em ilustração. Eu queria além disso, eu queria uma releitura. Eu queria que você lesse os poemas e sentisse e pintasse em cima do seu sentimento. Se sair alguma coisa parecida, tá bom. Olha só, por exemplo, esse da Clarice, que é lua no céu, raios de véu, rastro no mar, clarão de luar, mar na areia, ondas de maré cheia, clareia a noite da minha sereia. Que Esse é da legal. Clarice. E aí, não parei por aí, eu chamei um grande artista e musicista e compositor, o Eduardo Borges, para me ajudar a fazer as músicas. Tinha uma, duas que estavam musicadas, aí ele veio comigo e a gente foi criando, compondo músicas para o livro, e agora esse livro ele virou um show litero musical. Né? A gente já apresentou ele uma vez, super deu certo, aí a gente não apresentou mais por causa da quarentena, né? Uhum. Mas passando essa fase aí complexa que estamos todos vivendo, a gente vai voltar com o show com certeza. O Dá que até é para cantar uma musiquinha, se vocês quiserem, assim, do livro. canta? O que é um show litero musical? Então, um show litro musical é um show. Litro musical, pelo dicionário, são poemas musicados. Então, literalmente é isso. É um show das poesias musicadas. A gente fez arranjo, a gente não, o Eduardo, que é o músico, fez o arranjo, né? Eu ajudei a compor, a criar e pensar, mas ele que fez os arranjos e tudo mais. E aí a gente musicou. Então, tá. Então aí a poesia ganhou, já tinha um ritmo, mas agora ela ganhou uma melodia. E o que. Ah, então é isso. Isso é musicalizar um poema? Trazer uma É, melodia, é isso? ele compôs, né? Ele trouxe as notas, porque assim, algumas coisas já tinham na minha cabeça, outras não. E ele é muito criativo, o Eduardo Borges. É muito fácil criar com ele, sabe? Assim, quando tem uma conexão com a pessoa, assim. Eu tive sorte, porque tanto o artista plástico quanto o musicista que veio para esse projeto comigo, nossa, era uma vibe muito gostosa. A gente pensava assim, quando ia ver, era o que o outro estava pensando também. E Ai, aí que chega no final do projeto, você nem sabe quem pensou no quê, né? Tá tudo ali misturado. A gente fez junto e pronto. Muito bom, assim, então, muito pra gostoso. gente uma poesia. Olha que engraçado, né? Canta pra gente uma poesia. Canta, vou cantar O Tempo de Vento, que é o nome do livro, tá? Ai, gente, ó, vou cantar sem acompanhamento de violão, tá? Então, Tempo de Vento. Sopre, vem, voa a pipa, árvore dança, criança balança, em quintais valsam varais, no telhado, gato malhado, move esqueleto, mexe silêncio,
Em quintais valsam varais, gira catavento, tempo de vento. 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 Em quintais valsam varais. É isso. Que delícia! Obrigada, do Borges. Nossa, que demais! Adorei! E aí Uma tem delícia. várias músicas no livro, várias. A criançada pira, né? Porque aí a gente vai entrelaçando, né? Eu faço uma narração, uma contaçãozinha de história. Aí eu conto quando meu pai era criança, ele gostava muito de empinar pipa. Meu pai é joseense. Ele é um fazedor de pipa, sabe, Carla? E aí eu conto a história de quando ele fazia pipa, e já vai emendando uma história na outra. E aí daqui a pouco tem uma do Saci Jacaré, da Semana do Folclore, que é muito bonitinha. É a história de um saci com jacaré. Eu sei que o saci sai correndo atrás do jacaré, eles dão uma trombada e o saci vira jacaré. Vira um saci jacaré. Nossa. Uma piração. A criançada adora. Agora, como que fica isso na cabeça deles, eu não sei. Isso. O Eduardo que fala pra mim, nossa, é muita criatividade. Você acha? Como assim? O saci vira jacaré. Eu falo, não sei. Como é que foi? Eu não sei. Só sei que foi assim, como dizia Suassuna já. Suassuna já. Como é que foi? Eu não sei. Só sei que foi assim. Olha aí os clássicos. Olha aí os clássicos brasileiros. Não é não? Nossa, melhor filme, melhor roteiro. Ah, é muito bom, né? Ator, tudo delícia, né? O dramaturgo maravilhoso, tudo de bom. Pra quem E não tá aí, entendendo que a gente fala. tá falando, nós estamos falando do filme O Alto da Compadecida. Ah, é? Do Suassuna. Mas eu acho que é. Ah, é, a gente vai falando grego, né? E aí, Carla, tem samba, tem uma que virou marchinha de carnaval, sabe? E aí tem uma que fala do mundo que tá rodando, o mundo que tá girando. Eu não sei se a gente faz mais poesia infantil, adulta. Mas você tá vendo que as poesias... Oi? Não, pode falar. Que as poesias, elas não são só para criança, né? Elas são apropriadas, mas quando a gente vai lendo, a gente vai percebendo que tem as metáforas para o adulto também. Com certeza. Acho que a arte em si é uma coisa muito sem gênero e sem classificação. Eu acho que É uma linha tênue, né? Acho que ensinar arte é que precisa de uma classificação, porque cada um aprende de um jeito, dependendo da sua idade. Mas arte não tem classificação, né? É uma coisa muito... Que nem, eu produzi uma Bienal de Artes Visuais há uns 2 anos atrás, e teve uma arte lá que foi censurada. Meu Deus. Uma arte. Entendeu? É complicado. Eu acho assim, pela lei precisa... Pela lei, eles falam que tem que ter classificação assim, se é impróprio, né? Então, assim, se é impróprio para criança, tem que ser dito. Mas não que é para criança ou não é para criança. Isso. Ou ela é imprópria ou não, porque aí tem a classificação, 12 anos, 18 anos, porque de repente tem um conteúdo que aquilo ali ainda não foi explicado para criança, pode ser agressivo para criança, porque ela não está preparada para, principalmente a violência. Eu acho tão desnecessário apresentar violência para criança, né? Então, eu acho que tem coisas que são impróprias, mas realmente esse negócio de ter uma arte direcionada, classificação livre, digamos, né? Sim, exatamente. E o meu livro também. Mas aí a gente acaba se preocupando. Pode falar. Não, é que a gente acaba se preocupando um pouco na linguagem, assim, na ilustração. Para adulto você não precisa rechear. Se bem que eu acho que criança tem muito mais criatividade, devia fazer mais ilustração para adulto, na verdade, né? Porque a criança, você fala lua, ela já imagina a lua, a cor, o tamanho. A adulto você fala lua. Ah, lua! A gente vai ficando meio lesada com a criatividade. Mas os adultos precisavam ter mais contato com essas coisas para poder dar uma aflorada, né? Não sei. Ô, Dani, deixa eu falar uma coisa.
a gente falou agora sobre show litero-musical. Eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas que estão aqui entender um pouco mais sobre o que é o sarau, porque eu acho que nem todo mundo que está aqui já participou de um. Então, o que é um sarau e qual que é a importância dessa manifestação artística? Porque, assim, que a literatura é importante, a gente sabe. Que os livros são importantes, a gente sabe. Não só como manifestação artística, mas para o desenvolvimento de pessoa, né? Como pessoa. Ler, escrever, tudo isso é importante. Mas e o sarau? O Que é sarau. uma E o coisa. sarau? O sarau ele foi muito praticado, cara, no século XIX. Ele já tem antes, já tem registro de antes, mas ele foi muito praticado no século XIX. E nada mais é do que uma reunião de pessoas que querem, que estão juntas por causa da questão da literatura, né? É um evento literário. Só que esse evento literário, ele não fica só restrito à poesia, ele fica a ler fragmentos de livros. Ele também amplia para conversas filosóficas, para danças, manifestações culturais, às vezes de alguma cultura popular ali faz uma dança. Essa dança que eu fazia quando eu comecei a participar de sarau, né, que eu era musa, inspiradora e dançava uma dança mais contemporânea. Então, qualquer tipo de manifestação, ela é bem aceita num sarau. Tocar um instrumento, fazer um som com o corpo, sendo uma manifestação artística, ela é bem-vinda. E o que eu gosto muito em sarau é justamente essa oportunidade, essa miscelânea de estar todo mundo ali com o objetivo de fazer a apresentação artística, não importa se você é um poeta que escreve há 1000 anos, ou se você é simplesmente uma pessoa que gosta de poesia e quer recitar, sei lá, Vinícius, ou um trecho de uma música que você adora, do Chico, ou sei lá, né? O sarau, ele abraça qualquer pessoa que queira ir lá simplesmente ouvir essas pessoas se manifestando, tomar um vinho ou não, como se diz. É um espaço para você se manifestar ou assistir a manifestações. E o que eu também acho muito importante no sarau é que, de certa forma, ele fomenta a literatura. Porque tem pessoas que acham que a poesia é chata e vai para o sarau essa galera, e normalmente é muito performático, né, Carla? As pessoas são performáticas ou não, mas tem muita gente que vai para performance, exagera, ou faz uma dança com a poesia. Então, é uma forma de popularizar, de tirar a poesia, de tirar a literatura dessa esfera acadêmica e voltar à literatura de onde ela veio, do povo. É uma forma de se apropriar, sabe? O sarau, eu acho que ele se apropria. Que pode ser, você pode pegar sei lá, um Camões, você pode pegar um Vinícius, você pode pegar uma Daniela Penelope, você pode pegar o seu texto que você acabou de escrever. E você se apropria daquilo e coloca. E coloca sem medo, né? Tudo é bem-vindo. Tá, então assim, é um evento literário, mas é um evento para se manifestar. Para Não se é para ir lá manifestar, da manifestação popular, cultural, assim. Quem quiser, chega, são portas abertas. Ele tem esse termo sarau, porque vem do latim de seranum, eu não sei falar exatamente, né? Serum. E aí, que significava entardecer, pôr do sol, porque normalmente as pessoas se encontravam à noite, no plenilúnio da lua, né? Então, se encontravam assim, no crepúsculo para a noite, por isso que sarau vem desse termo, né? Então, hoje em dia não, hoje em dia tem sábado à tarde, domingo de manhã, o sarau, ele foi mudando a característica dele, mas nesse início, quando surgiu o termo sarau, ele veio disso, manifestações populares, literárias, que aconteciam do final da tarde, ao entardecer, para a noite. Mas aí depois ele foi... Pode falar? Eu fui muito sarau lá em Portugal. Lá tem muito, tem bastante. Na França tinha muito também. Eu morei bastante tempo na França e tinha bastante. É bem interessante, muito assim. E você participava do sarau? Eu participava só para assistir. Ah, que delícia.
E tinha uns que eu tinha um pouco de medo. Parecia seita. Que você entrava assim, no tem. museu, tudo uma penumbra, assim, uma coisa escura. Nananana. Eu gostava mais dos que eram ao ar livre, assim, nas praças, que a gente podia levar uma comida e comer, porque dependendo dos lugares, não podia nem comer, porque dentro do museu É, não podia comer, não podia é. beber, não podia nada. Então eu gostava mais dos de tarde, que era nas praças e tal. Eu gostava mais desses. E Mas eu é, só ia pra e é curtir mesmo. gostoso. Você tá vendo? Você é para Muito. curtir. Isso é o barato do sarau. Ele abraça quem quiser chegar, é só chegar. E se de repente te dá uns 5 minutos, você fala, posso me inscrever? Você se inscreve, canta uma música, falam, recita um Sim, fragmento de alguma coisa que você lembra, que você gosta. E é muito sim. importante, é uma manifestação popular. E assim, você vê que hoje esse sarau ele foi se transformando e a gente tem muitas slangs hoje, né? O pessoal que faz essas. Não deixa de ser como que fala? Uma competição de poesia, que um fala, outro completa, um fala, o outro debate. E aí eles trazem muita questão da política atual, a questão das minorias, aí vai trazer questões de racismo, Sim. desmatamento da Amazônia, né, do que estão fazendo com os povos da floresta. E aí você vai desvelando essas questões todas, que é muito importante, é um espaço de manifestação, de falar também sobre questões políticas. Então, Importantes, né? assim, é importante. Então, o sarau é uma manifestação que pode tanto ridicularizar com humor todas essas questões que a gente levantou, quanto afirmar ou falar, ou simplesmente falar de amor bacana do sarau. Ele realmente abraça as diferenças. Ele é bem eclético. Sim. Não tem uma regra, Uhum. né? Ele não tem regra. Eu fui É numa. bacana. Teve uma vez que eu produzi com a Fundação Cultural um sarau das minas, uma coisa assim. A ideia era ótima, a intenção eu acredito que era das Ah, das melhores. minas. É, só Foi na menina pegada do slam também? talentosa, não lembro. Eu sei que as meninas super talentosas, algumas delas eram cantoras de rap, Só um outras minutinho que. eram só. Peraí, só um minutinho que tá cortando aqui. Eita. Não, é que eu Deu tenho que certo? mediar aqui. Deu. É que hoje eu tô com a minha filha e minhas sobrinhas fazendo tarefa. Então, quando elas puxam um vídeo muito pesado do YouTube, eu não consigo fazer a live. Aí eu falei, não, você tem que sair do A gente, YouTube, senão não dá. já já a gente termina, porque também o Instagram ele corta. Vai Depois cair, de né? daqui a pouco já vai dar uma hora. Mas ó, e aí foi super interessante, tal. A intenção era maravilhosa, o evento era incrível, aberto ao público, claro, porque era da realização da fundação. Porém, eu tive que tirar o microfone de uma delas num dos eventos, porque elas começaram a falar Ah, muito palavrão, começaram isso a falar, depende. Então, nos começaram a falar eventos de slam, no sarau, assim, normalmente não rola muito isso, mas quando você vai para slam, não tem essa. Não, eu não acho certo nem errado, eu acho que é o estilo mesmo, não tem esse limite. Porque é eu o não, universo, porque é o eu, universo que elas vivem, né? Que elas estão ali. então, A violência vai aparecer mais vezes. isso, eu não. Eu até tive que. Eu fui pedir desculpa para elas depois do evento, e me justifiquei. Falei: olha, eu não acho, não é errado você se manifestar desse jeito e falar palavrão do jeito que você fala, e falar as palavras que você disse. Eu não parei o evento por causa disso. Eu parei porque a gente está fazendo um evento aberto ao público, num espaço público, mantido pela Fundação Ah, Cultural, sim. e a gente não pode falar qualquer coisa, sabe assim? Como que eu posso explicar? Ela não É o que a estava gente ali na estava falando rua lá atrás, né? Sobre essa questão da lei mesmo. Não de é ser. porque a fundação não deixaria, é porque realmente existe uma coisa que chama classificação de espetáculo,
principalmente quando é o poder público, ou não, não importa. Se você está fazendo uma apresentação e tem criança, E- a criança não exa- está preparada para receber da forma com que um adulto recebe aquela informação. Então, Exato. então precisa por causa dessas crianças e não por causa do palavrão, exatamente. Exatamente. A gente estava num horário final do dia, no pavilhão da juventude, um monte de gente ali indo fazer esporte, pessoas passeando ali onde a gente estava, fazendo caminhada com criança. Não tinha condições de ficar do jeito que estava. Então eu Entendi. tive que parar e depois eu fui me justificar para elas, né? Porque elas ficaram bem bravas. E eu pedi desculpas, mas falei, não tem condições. Desculpa se vocês não foram orientadas antes, mas não tem. Tem isso. Então Mas existe tem sim. isso também. A gente precisa sentir o ambiente que a gente está, né? A gente quer, nós que somos artistas, e não acho que não sou a favor de censura, muito pelo contrário, sou contra a Não, tá, censura, eu mas também. realmente essa questão da criança e do adolescente, a gente precisa tomar cuidado, sim. Porque, bom, hoje eu tenho filho e eu penso muito, né, assim, nessa questão. Mas, enfim, o sarau é uma manifestação artística e é isso. Pode ser que Você participa. aconteça. Desculpa, pode ser que aconteça, pode Não, falar? pode falar. Pode ser que aconteça qualquer tipo de manifestação. Assim como eu já fui a algum sarau e teve gente que tirou a roupa. Mas é claro que eu não Aham. sei. E tira mesmo. Sarau, às vezes acontece. Mas é claro que tem sarau e sarau. Você vai fazer um sarau no meio do parque da cidade, você já entende que não vai ter esse momento. Né? Assim, você enquanto artista ou enquanto poeta, você tem que entender um pouco também e dialogar com o seu público, né? O seu Uhum. público não está ali, então você não é, só não é um local. Bom, enfim, acho que cabe ao Com artista também certeza. pensar um pouco nisso, né? O que Então, você ia gente, dizer? fiquem, vai anotando as dicas aí. Olha, outra coisa. Você até participou de um sarau há poucos dias, não foi? Ontem, antes de ontem? Foi Que foi, segunda-feira, a gente fez um sarau foi, para a JL, Academia Joseense de Letras. foi muito legal, eu assisti. Ai, Muito legal. obrigada pela presença, foi bem gostoso de fazer. Sarau online, porque no momento é o que tem para hoje, né? Mas eu É, queria perguntar isso. Você do vídeo, da câmera, você é das telas, porque você já fez muitos trabalhos aí para filme, curta-metragem, enfim. Mas você também é dos palcos. Você também é da plateia, daquelas pessoas do presencial. Como você enxerga o que está acontecendo agora e você acredita nesses eventos online? então, é realmente uma mudança de estética que a gente está passando, que não tem como não observar, né? A gente, enquanto artista, escritor ou poeta ou ator, a gente hoje não pode se preocupar só com o que vai dizer, a gente tem que pensar no cenário que vai atrás, na iluminação, inclusive já está ficando escuro, eu vou lá pegar um ring light. A gente tem que estar familiarizado com as plataformas, com os apps, como mexer um pouco na internet, porque se der um pau, porque assim não dá para você ter um monte de gente na sua casa te ajudando. Quer dizer, ou não dá financeiramente, ou também tem a questão do Covid. Quanto menos gente, melhor. Então, assim, eu estou falando a gente, mas pensando, né, qual foi a minha caminhada aqui em casa, eu precisei me adaptar, né? Antes eu não precisava de um tripé, hoje é necessário. Tem que ter um tripé com uma câmera para eu gravar os vídeos que eu mando. Às vezes as pessoas me contratam para mandar alguma coisa. Então, eu tenho que ter essas ferramentas e não depender de locação ou de alguém vir fazer para mim, porque as pessoas estão com dificuldade de se deslocar e tudo está muito mais inflacionado, pelo óbvio, está tudo mais complicado mesmo, né? Então, realmente, essa linguagem teve uma mudança, eu sinto que teve uma mudança na estética, e também, mas sinto também, assim, que eu continuo me preparando como eu me prepararia antes, a energia desse fluir, o frio na barriga continua igual, sabe? O coraçãozinho que dispara um pouco na hora que eu vou dormir, fico passando na minha cabeça, qual poema que eu quero falar, e o que eu quero dizer.
esse desejo da arte, do fazer artístico não mudou, mas realmente essa troca que a gente tem quando a gente olha no olho, quando a gente abraça, quando a pessoa fala, nossa, adorei, e você poder olhar para as pessoas e conversar, porque assim a comunicação, ela não é só verbal, ela tem uma linguagem corporal, né? E assim, já está provado que é muito mais complicado você se expressar só através de um vídeo, porque você está perdendo outras coisas da linguagem Uhum. que o vídeo não captura, né? Que seja o Uhum. cheiro, as cores, enfim, várias coisas. Então, assim, é muito mais complicado hoje a gente conseguir transmitir o que a gente quer, o que eu transmitiria para um público no auditório, não é exatamente o que eu consigo passar pelo vídeo. E não pela minha atuação. Às vezes a atuação é mesmo, o meu empenho é o mesmo, mas a forma, né, de chegar a essa, como que chama? Essa, não é mediação, mas tem uma palavra que usa na comunicação que não chega 100%, não chega, né? Mesmo eu estando próximo a vocês, você não recebe tudo 100%. Você vai captar um pouco da verbal, da não verbal, nananana, e pelo vídeo é ainda mais, filtra ainda mais isso, essa comunicação. Por isso que as crianças estão tendo tanta dificuldade de ter aula online, a professora não consegue ensinar como ela ensinaria na sala de aula, tem que usar outras ferramentas que a gente ainda não sabe exatamente quais, né? Sim. Mas você acredita nesses eventos online? Você acha que é o que a gente precisa fazer nesse momento? Eu acredito. Eu acredito que isso é importante não só para mim enquanto artista, mas para a pessoa que está do outro lado, para o público, né? Humanizar um pouco esse momento de 100 mil mortos que já passou, humanizar um pouco mais esse momento que falta afeto, que falta um abraço, que a gente perdeu tantas pessoas queridas, esse momento que a gente está tão impotente, que a nossa política está esse desastre, que a nossa Amazônia está cada dia mais desmatada, a gente está vendo cada dia mais os povos lá da floresta, sabe, sendo mortos pelo Covid, ou alguém vai lá e mata e nada acontece, as pessoas ficam impunes e a gente precisa gerar amor, a gente precisa gerar arte, a gente precisa levar para as pessoas uma palavra de esperança, de fé, de respiro. A arte, eu acho que ela promove isso, ela fala da realidade, mas ela também te acalenta, ela te dá um abraço de longe. Eu acho que a literatura faz isso, o cinema faz isso, a internet, através do Instagram, do YouTube, do Facebook, tem permitido os artistas levarem um pouco disso para as pessoas, porque nós não somos artistas por acaso, viu, Carla? Uhum. A gente tem, eu acho que todo artista tem essa necessidade de expressão, e um povo sem arte é muito duro, né? Então, como que vai fazer tanto tempo sem teatro, sem criar, sem produzir? A gente vai ter que inventar um jeito de produzir, porque nem a gente vai aguentar e nem as pessoas. Uhum. As pessoas só vão entender o que é ficar sem arte o dia que parar. Tudo. Nossa, não tem novela, não tem rádio, não tem Instagram com música, pifou, você não vai poder ouvir Spotify, acabou tudo. Aí as pessoas vão entender um pouquinho do que é arte, não do que o artista tá, a gente é só uma forma ali, a gente está reproduzindo, a gente está fazendo, está criando. Mas quem recebe isso vai entender a falta que faz. E o tanto que a gente... Quer dizer, você pega uma casa bonita, uma arquitetura, é um artista que faz. Você vai... A internet, tudo mais, tudo que a gente mexe, essas páginas, se não tiver, né, um design, a pessoa não vai encontrar nada. Vai pegar lá no HTML para ver como é que é. Nossa, é complicado. Então, assim, as pessoas não têm ideia do que é arte, porque é além de tudo que a gente imagina. A gente está em tudo. A gente está na janela que você está olhando, a gente está na cama que você deita, no design da cama, a gente está no sabor, porque a arte, ela transpassa. Ela vai para alimento, ela vai, né, para uma comida. Nossa, a arte está em tudo, gente. Então, não sei o que falta para a humanidade valorizar o artista, não sei. Acho que é acordar. Acorda, gente! Vai além da lenda. Vai além da lenda. Além, exatamente.
O folclore, a cultura popular, gente, tem coisa mais preciosa que isso. E eu vejo artista contemporâneo de... Não, porque cultura popular... Como assim, porque cultura popular? Gente, tem coisa mais importante que cultura popular? Tem, todas as outras artes, é tudo importante, é tudo junto, tudo interligado. Não é mais ou menos, são coisas diferentes. É que a cultura popular, ela te ensina quem você é, da onde você veio, onde a sua cidade, seu país, quem é essa pessoa? Aliás, Quem eu sou, a minha identidade, né? Isso, traz essa identidade, te ensina, através de várias manifestações, a identidade do seu país, da sua região, da sua cidade, do seu bairro, né? Então, por isso é tão importante a cultura popular, para todo mundo, no mundo inteiro, qualquer país, em qualquer lugar. Todo lugar tem a sua cultura popular, né? O popular. Exato. Então, é muito importante, sim. Mas, olha... E aí a pessoa começa a entender, porque às vezes eu vejo a pessoa falar assim, nossa, eu fui lá ver o boi, né, lá em São Luís do Maranhão, mas o cara estava dançando de óculos de sol. Mas qual o problema? As pessoas têm dificuldade de entender que a cultura popular, ela está se transformando, não é uma coisa estagnada. Por isso que ela é cultura popular. Ela tem movimento, ela está viva. Porque o que eu vou contar para os meus filhos é diferente do que meu avô me contou. E Exato. É diferente do que contaram para o meu avô. Esse é o ponto. Isso que é legal, né? Isso é popular. É aquela história que conta senão seria outra coisa. Exato, senão seria outra coisa, exatamente. Então é muito interessante, é muito rico. Muito rico, delícia. A gente tá batendo a linha da 1 hora aqui. Que tempo? Voou. E vai travar, porque eu já conheço o Instagram e ele sabota a gente, tá? Tá. Portanto, vamos encerrar. Eu vou dar uma lida aqui nas coisas, se alguém perguntou alguma coisa. Eu vi que teve gente falando que quer seu livro, que quer o meu. O meu livro, gente, deixa eu explicar. Não tem como, por enquanto, que eu tô sem exemplares. Eu tenho que pedir mais exemplares para a editora. Só que da última vez que eu tentei, eu não consegui. Então, eu tô vendo isso ainda, por isso que eu nem falo muito dele, porque é difícil. Os livros da Dani, vocês podem falar diretamente com ela no Instagram dela. Né, Dani? Pode ser sim, eu mando pelo correio. É só me passar os endereços que eu mando. E eu tenho esses dois. O Instagram da Dani, anotem aí. Dani, com I mesmo, Penelope, com 2 P's. @Dani Penelope. Ela tá esse livro lançamento, ele tá 39 e esse que já é mais antiguinho, eu tô fazendo 19. E os dois eu tô fazendo por 50, tá? Olha, que promoção grande. Muita promoção, vamos aproveitar. Teve gente que falou aqui, que eu lembro, que ó, o Deguima falou que lindo. Olá, aqui é de Portugal. Obrigada pela presença. Minha mãe também tá aqui, ela também é de Portugal. Já mandou um recadinho aqui pra gente. A Bruna Zonzini. Bruna, falamos da sua mãe, viu? Nossa musa inspiradora. O Instagram eu vi que a Débora tá aí, o Ney, o Fábio. Gente, obrigada. Muito obrigada pela presença a todos. Que mais? Fabiano, obrigada, gente. O Jota. O Jota tá aí. Massal, um beijo, Massal. Adriano, querido. Esse é um ator maravilhoso. O dia que você puder assistir o Adriano, vá. Que vale a pena. Deixa eu escrever. Ai, quanta gente querida. Escrever o @ da Dani aqui para vocês. Dani Penelope. Quanto tempo a gente tem? Dá tempo de cantar uma música? 1 minuto restante. Canta uma música pra gente. Eu não declamei o poema do André, gente. Não acredito. Meu Deus. E agora? Quer recitar? Não, ou vai? Não. Canta, que aí eu recito para encerrar e aí já vai acabar mesmo. Então vamos ver. Canta pra gente. Chuva cai, chuva desce, escorre da montanha, vai ao mar. Chuva cai, chuva desce, escorre da montanha, vai ao mar. Chua, 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 vai ao mar. Chua, 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 escorre da montanha.
Chua, 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 chuva na montanha. Chua, 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 chuva vai ao mar. Isso aí, Que... gente. Obrigada pela presença. Gente, eu tenho 15 segundos. Eu acho que não vai ter tempo. Vamos lá. Mas se não der tempo, obrigada demais, Dani. Adorei.